Apoio Cultural, Personal Royal Hotel e Habitas. Quando vamos a um espetáculo de dança, uma peça de teatro, lançamento de um livro, abertura de uma exposição, vemos tudo pronto. Esquecemos que por trás disso há um profissional que selecionou aquela prestação de serviço, os prestadores de serviço, os técnicos que estão envolvidos, que buscou apoio financeiro para que aquilo acontecesse. Este papel é o do produtor ou curador cultural. Aqui em Caxias, como funciona esse mercado e como está o cenário cultural da cidade? Este é o tema do programa Conexão Alternativa, que está começando agora. Olá, para falar sobre o tema de cultura em Caxias do Sul, cenário cultural, questões que estão acontecendo na cidade. Estamos falando hoje com a curadora cultural Mona Carvalho, que cedeu seu tempo para estar aqui conosco para a gente fazer essa avaliação. Mona, obrigada por ter vindo. Imagina, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. que bom que está aqui comigo conversando. Que bom, ótimo, vamos lá. Mona, antes de mais nada, qual é o papel de um produtor cultural ou de um curador cultural? Eu acho que um produtor cultural tem diversas funções, isso tudo depende do projeto, né? Acho que ele vai ter diversos envolvimentos dependendo que enfoque ou que projeto vai ser. Se vai ser um projeto, uma apresentação de espetáculo de teatro ou de dança, uma exposição de arte. Eu trabalho mais com artes visuais, né? A linguagem que eu mais tenho enfoque é as artes visuais. Então, eu acredito que o produtor, curador, né? Ele é um mediador entre o público e o artista, ele é um parceiro do artista, ele é uma pessoa que pensa e multiplica a arte brasileira, de certa forma. Ele é uma pessoa que busca soluções para estar apresentando essa arte, de alguma forma, busca apoio. É uma pessoa que pensa na equipe por trás de tudo, de como aquilo vai ser apresentado. Ele faz a arte sair do privado e ir para o espaço público. Sim. Ele viabiliza que ele é um isso mediador, aconteça. ele é um facilitador. Tanto para a aproximação da arte para com o público, como de trabalhar o artista para sair do seu ateliê e mostrar também o seu trabalho, né? E como é isso em Caxias? Sabe, porque eu tenho a impressão que tem pouco espaço de arte. Tenho impressão, talvez eu não... Porque também tem essa questão de como nós nos comportamos em relação aos espaços que nós já conhecemos e a nossa resistência a ir a espaços alternativos ou a espetáculos alternativos. Como é que tu analisa isso? Tem pouco espaço ou os espaços são mal utilizados em Caxias do Sul? Na verdade, eu acho que melhorou. Acho que nós pensarmos há 5 anos atrás, nós tínhamos alguns espaços ali da Secretaria da Cultura, o Campus 8, né? Então ficava um pouco limitado. Hoje a gente já tem a Galeria 1, né? Tem espaços alternativos. E eu, Mona, como curadora de artes visuais, busquei novos espaços alternativos, até para vir de encontro ao levar a arte até as pessoas. Porque ficar dependendo sempre daquele mesmo público que vai naquelas mesmas exposições, sempre as mesmas galerias, a gente tem que, como é que a gente pode mudar esse tipo de coisa? Buscando novos espaços, levando a arte até o público, de certa forma. Que é um trabalho que eu venho desenvolvendo, levando trabalho para a Sorro Store, que abriu as portas para as artes visuais, o Coringa, bar e cozinha contemporânea, que também está recebendo exposições de arte e outras coisas, né, esquetes, bandas. Então, acho que existe sim uma resistência? Sim. Acho que tem formas diferentes que poderia ser lidado com alguns espaços que nós temos, né? Eu faria uma coordenação diferente de algumas coisas, mas eu acho que a gente não tem que ficar só dependendo desses espaços. Eu acho que tu tem que buscar soluções criativas para fazer a coisa acontecer. E eu acho que uma coisa interessante é mudar a cultura das pessoas também, né? Acho muito interessante quando a Mona coloca isso de levar a arte aonde a pessoa está.
porque não se tem ainda muito na nossa cultura de Não é de cultural. tirar isso, Não é tirar cultural, um tempo, é na verdade, nós exatamente. estarmos consumindo arte e Exato. cultura. Tipo, tirar É uma um coisa tempo que na minha temos que trabalhar. rotina, exato, A né? cultura ainda é um produto de luxo. E isso eu acho muito grave. Mas é interessante que quando a pessoa, às vezes, ela se desloca para o exterior ou ela vai para uma outra cidade, ela está fazendo turismo, aí ela coloca nos seus roteiros, tem que visitar tal museu, tal exposição de arte. Mas por que, né? Por que a gente não pode justamente consumir essa arte, né? Não sei se esse é exato, ou usufruir. Sim, consumir né? mesmo. Usufruir, consumir, enfim, da arte no nosso dia a dia. Então, acho que aqui em Caxias, até por talvez ser uma região de uma colonização italiana, de muito trabalho, não desprezando, né? Bem pelo contrário, tentando entender um pouquinho, se privilegiou outras áreas. Entender uma coisa, justificar é outra. Muito, acho que a gente tem que essa questão da nossa ascendência vai nos acomodando. E daí a gente vai justificando, mas não vai trazendo outros espaços, sabe? né? Caxias não é um celeiro cultural, né? Isso eu já conversei com a Mona. Tá? Se esforça, é produtividade, é dinheiro, é aquisição de caminhonete, então a mais de metro. É aí que né? tá. Mas O lazer é visto como uma coisa, eu acho, pecadora, né? Tu tem que trabalhar, o foco é muito nisso. E o foco é em ter, não é ser, né? Então o foco é ter o quê? Um apartamento legal, uma casa legal, não sei quantas, sei lá, imóveis no meu nome, um carro bacana. E não vem a arte como uma coisa de valor. E isso é cultural, isso é uma coisa que tem que ser trabalhada desde em casa, na escola, a forma de como a disciplina de artes é colocada, né? Tudo isso é um conjunto para que daqui um tempo a gente consiga ver uma diferença. Isso é as próximas gerações que vão resolver. A gente tenta, fazendo essas coisas, né, de estar levando arte de formas diferentes para o público, com projetos artísticos, de levar a exposição de arte para o teu dia a dia, no teu bar, no teu restaurante, no teu consultório, né, no prédio, enfim, a gente busca bilhões de alternativas para começar a conquistar o público de alguma forma. Mas eu vejo que isso, mudar essa cabeça do caxiense, e não é só caxiense, né, a gente fica Caxias, querida, né, não é só Caxias está evoluindo. A gente está inserida aqui, né? Mas assim, é cultural, isso está na nossa veia, está na consciência coletiva, eu acho que isso vai mudar aos poucos. É a longo prazo, é um trabalho a longuíssimo prazo. Exato. E eu acho assim que existe muita facilidade em criticar, né? E até em apontar, Caxias não tem opções, casas noturnas ou espaços culturais, enfim. Porém, às vezes, aquela pessoa que critica é a primeira que não olha, por exemplo, a agenda cultural, que não sabe onde é que as exposições estão acontecendo, que não se dá o trabalho de abrir o jornal ou de entrar, muitas vezes, num site para observar. Então, é fácil criticar também, porque tem muita coisa à disposição. Né? Só que, às vezes, a pessoa fica naquele comodismo. Então, é mais fácil criticar e se acomodar. Que é uma coisa que o brasileiro tem muito, né? É muito fácil reclamar, principalmente agora com as redes sociais, né? Reclamar é muito fácil, é só fazer tô reclamando. Mas quem que levanta a bunda da cadeira, literalmente, para fazer alguma coisa e mudar? Eu acredito que eu estou mudando com a curadoria independente. Eu estou pelo menos tentando, porque eu reclamava. Eu reclamava muito das artes visuais. Pô, e agora o que eu faço se eu quero ser artista? Então, eu fui buscando soluções e levantei a bunda da cadeira, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que está começando, sabe? Tem Com esse certeza. despertar. Sim, e essa coisa da agenda cultural de ir atrás, por não ser cultural, as pessoas não buscam, não saem da zona de conforto, né? Mas muita coisa acontece com a arte, gente. Se pegar a agenda cultural, a própria programação da Secretaria da Cultura é muito recheada e tem muita produção independente. É só querer e valorizar, né? Tem uma questão aqui, ó. Quando se fala em arte, quando se fala em cultura, quando se fala na proximidade com o cidadão, de fazer com que essa arte seja palatável, aceitável, nós lidamos com uma questão de custo. E hoje em dia fica restrito a captação de verba a projetos. Tem ali, que é Rouanet, na área privada. Eu sou um pouco cri-cri com isso, porque eu acho que as leis de incentivo vieram para dar muito apoio para os artistas e para os produtores independentes, mas ao mesmo tempo limita muito. Porque agora tu não consegue mais fazer nada sem leis de incentivo. Apoio direto já é um drama conseguir. Ah, não, quem sabe tu faz um projeto
da lei tal que eu consigo através da minha empresa. Ah, é legal, mas aí daqui a pouco eu preciso de um certo tempo que eu não vou ter esse tempo hábil para fazer o projeto, para conseguir ser aprovado. Aí já perdi uma oportunidade, sendo que para algumas empresas fazer um investimento de patrocínio direto não seria Sim, não demais. Inviabilizaria o balanço da empresa. E aquela questão burocrática, né? Para as artes visuais e acho que para montagem de espetáculo, para muita coisa que tu usa o processo criativo, tu faz um projeto hoje que ele vai ser executado de repente daqui a um ano. E daqui a um ano tu teve tantas outras vivências e leste tantas outras coisas que tu já pode acrescentar nesse projeto. E muitas vezes tu não pode alterar porque tu escreveu um ano atrás e tem que... Então ele é muito quadrado. Seguir. Acho que as comissões que avaliam os projetos têm que ser mais flexíveis, tem que ter uma formação. Isso é o que eu acho que está faltando mais, porque as leis estão aí para ajudar e bacana. Mas acho que elas têm que ser um pouco mais flexíveis. Sim. Ter um joguinho de cintura um pouco... Sim, tu tem que perceber que tem mudanças entre aquele momento, porque eu vejo muito assim, ó, eu entendo que tu diz, tu engessa. Eu acho que ok, tu pode pedir uma autorização. Olha, gente, eu tive eu quero apresentar uma coisa assim. Uma ideia diferente aqui, eu acho que ficaria bem interessante colocar o copo de água com, né, enfim. Pede autorização para essa comissão que avaliou o teu projeto. Isso já é ser flexível. Tu vai dar um argumento do porquê tu está querendo alterar aquele... Mas aquela coisa muito fixa. Ok, no caso do livro, tu já está apresentando uma coisa pronta que tu quer um recurso para te ajudar a publicar. Então é aquilo, está pronto. Né? Claro, tu pode estar querendo melhorar ele, acho bacana. Já no processo que tu vai fazer uma exposição de arte, que tu vai criar as obras... Eu vejo que no teatro tem muita dificuldade. Exato, vai montar uma peça, uma coreografia de dança. E aí daqui a pouco tu teve um super insight que tu leu sobre algum livro e resolveu inserir isso na peça de um jeito que vai mudar algumas coisas do projeto, e aí já não dá, e meio que limita esse processo criativo. E isso, de certa forma. E isso, de uma certa forma, não frustra assim, as pessoas que não, estão produzindo arte? Vive dando um jeito de conseguir fazer as coisas, então ele vai aceitar e tentar fazer da melhor forma possível. Ele vai ter aquele joguinho de cintura de... Mas é difícil, não vou poder né? fazer isso, beleza, mas como é que eu posso inserir isso sem então mudar esse projeto e que eu consiga botar essa pinceladinha dessa outra percepção que eu tive, sem ter problemas depois na minha prestação de contas e que fique tudo em paz, né? Acho que o artista tem isso, assim, ele dá um jeito. É que se não tiver também fica difícil, né? Porque eu acho que são várias situações complicadas que se tem apresentam, essa questão assim, principalmente até muitas vezes pela não valorização da profissão propriamente dita ou da arte, enfim, né? O que tem que ver, assim, é um edital. É um edital, é uma questão legal, é uma licitação, então as pessoas têm que se adequarem, né? Então essas são coisas que a gente não pode, das quais a gente não pode se afastar. Porque também tem a questão da prestação de contas, que tem que ser muito rígida e é muito séria. E é bastante. Né? Então, quando a verba é pública, eu acho que tem que ter um cuidado extremado disso, até porque os municípios não podem correr o risco de, né? Agora, quando a verba é privada, eu acho que poderia se trabalhar de uma outra forma, sair do engessamento, trabalhar contra o empresariado, talvez olhar os mecenas de antigamente, né? Então, vamos falar de como a arte começou e como nós chegamos até agora, tá? E vamos falar, já falando do chegar até agora, Mona, a gente está indo para um rápido intervalo, a gente vai falar da importância das mídias sociais nas artes. E o acesso e a divulgação, porque hoje o que não está na mídia não existe. Então eu posso ter um ótimo trabalho, se eu não conseguir lançar na mídia, meu trabalho está morto. A gente está indo para um rápido intervalo, então lembrando que a gente está gravando na casa do nosso apoiador, Personal Royal Hotel. Também contamos com o apoio da Habitat Negócios Imobiliários. E a partir de hoje estamos com nova parceria, Didier Boutique, que está nos vestindo, e a Silvana Secato, que continua nos calçando com esses belos tacos. Até o próximo bloco, continue conosco. O Personal Royal Hotel traz para você um novo conceito em hospedagens e eventos no centro da cidade. Conforto nas acomodações, internet sem fio, restaurante, estacionamento coberto e uma completa área de lazer fazem da sua estadia no Personal um agradável prazer. Para festas particulares e eventos empresariais, o Personal dispõe da melhor estrutura da cidade. Personal Royal Hotel. Excelência em todos os quesitos, bem no centro de Caxias. Então vamos continuar a conversa com a Mona Carvalho, falando sobre essa questão do cenário cultural em Caxias do Sul.
E daí, sem dinheiro público, não se faz mais nada. Como é que se fazia cultura e arte até uns 10 anos, vamos colocar? É por isso que eu coloquei antes, né, assim, que lei de incentivo é muito legal, que bom, sabe, que bacana. Mas, primeiro, empresas comecem a apoiar através desses impostos e não dependam só desses impostos. Como é que as coisas funcionavam antes? Existiam as leis de incentivo? Sim, a Lei Rouanet também não é uma coisa que desde sempre aconteceu. Não sei muito de datas. Mas assim, em Caxias do Sul, vamos pensar, já que a gente está falando de Caxias do Sul, antes de existir Financiarte, antes era Fundo para a Cultura, antes de existir a lei a LIC municipal. Como é que as coisas funcionavam? Só com convênio? E eu acho que com muito esforço também dos artistas, né? Claro, mas muito ainda esforço. existe muito esforço. Muito esforço. Por isso que eu comentei aquela questão da frustração, né? Eu acho que o artista tem que saber tolerar a frustração, porque eles barram muitas dificuldades. E eu acho que o artista, por ele ser artista, é que nem tu disse, ele dá o clique, ele pega e vai, ele não aceita ou não, ele vai por um outro viés, ele dá um jeitinho. Mas, poxa, podia facilitar um pouco, né? É que é muito cansativo e acho que o produtor cultural ou o curador acaba meio que... dando uma costurada. Meio que assumindo esse papel para deixar o artista pensar no processo criativo, porque ele tem que se envolver com tanta burocracia para conseguir um apoio, fazer um projeto, que quando vê o que importa, que é a obra, ele deixa de lado. Sim. Né? Sim, porque ele tem que ir atrás de bilhões de coisas. Então, acho que aí também entra um produtor cultural. Não, calma. Vamos ser parceiros, né? Acho que um produtor cultural, ele é um companheiro do artista. Isso que eu ia te perguntar, qual é a responsabilidade de um produtor cultural neste processo? Tu falou o que ele faz. A responsabilidade é exatamente depende de dialogar. de como cada um trabalha. Vou falar como eu, Mona Carvalho, trabalho, assim. E também depende de qual projeto, qual o envolvimento, né? Mas, basicamente, o produtor é responsável por tudo. Né, por toda a elaboração do projeto. Aqui e colocar ela no mercado. Se for executar um projeto, eu trabalho normalmente com o projeto, a escrita do projeto, o desenvolvimento do projeto com o artista comigo, porque ele tem que aprender a fazer isso. Se eu morro amanhã, né? Enfim. Então, eu vou estar auxiliando o artista. Ó, a gente tem que trabalhar isso, esse ponto. O que tu pensa? E nisso eu vou fazendo um trabalho também de um trabalho mais curatorial. O teu trabalho, fazer uma pesquisa, seleção de obras, é tudo meio que junto. Eu não consigo separar, né? Se é uma exposição de arte, se é um lançamento de um livro, se é alguma outra coisa, difere, o envolvimento é diferente. Então, toda a questão da divulgação, de como isso vai ser feito, que a gente vai conversar sobre a divulgação. Espaço, montagem, desmontagem, para receber as pessoas, como o artista vai estar trabalhando isso, as entrevistas, tudo. Arte gráfica, material, tudo. Gente, tudo. Tudo parceria. Mona, me diz uma coisa, exatamente, divulgação, tá? Como tu chega, tá? Tu tira lá a obra do artista, do privado, coloca no público. E para o público saber que está no público, tá? Como é que eu faço? Como é que está acontecendo em Caxias? Como é que é esse acesso? Como é que é a divulgação? Sim. Bom, as agora as redes sociais, né, facilitaram muito isso. Então, o próprio artista, o próprio produtor já pode ser o seu assessor de imprensa. Né? Acaba acontecendo muito isso. Acho que as pessoas que trabalham com cultura em Caxias não vão ter uma única função. Por exemplo, eu não consigo ser apenas uma curadora de artes visuais se eu não tiver todo esse lado de produção por trás. Não tem como ser uma coisa única. E é difícil também, que a gente estava falando também sobre qual é a responsabilidade de um produtor, que eu disse que é quase tudo, mas não é ele que tem a responsabilidade total de tudo. Eu acho que é o envolvimento da equipe toda. Né? Eu acho que nenhum espetáculo, nada que acontece no cenário artístico é uma pessoa que executa, é toda essa equipe. E saber lidar com essa equipe inteira é muito bacana. Aí a gente tem que depender também de terceiros, que aí a gente fala de imprensa. É complicado, os produtores, eu vejo como produtora independente, eu sempre tive apoio de várias pessoas, assim, pontuais, assim, né? Mas uma dificuldade muito grande de ter coisas mais profundas, matérias mais normalmente amplas, são notinhas. Sobre algumas coisas de produções independentes. Né? Principalmente porque eu acho que não é concorrente a palavra certa, mas a gente tem tanta produção e ações da Secretaria da Cultura que um produtor independente competir com isso fica difícil. Não, fica difícil. Assim, se eu fizer uma exposição de arte no mesmo período que Caxias em Movimento, Caxias em Cena, Feira do Livro, Festa da Uva, com a programação recheada que eles têm, onde é que eles vão botar a Mona Carvalho? Né? Ou se vem um espetáculo global, sim, onde vai caber a Mona Carvalho? Então, acho que
teria que equilibrar um pouquinho mais, mas a gente tem muitas opções hoje via internet. O caminho de chegar é a rede social, chegar na mídia hoje, social. Hoje sim está funcionando legal. Uhum. Eu acho que está funcionando bacana, acho que as pessoas vão curtir. As pessoas que curtem a tua página de arte, curtem porque elas querem saber sobre aquilo. Então, eu não preciso ter 5 bilhões de seguidores. Eu tenho 1.000, 1.500, mas são 1.500 pessoas que curtem. Sim, e vamos tirar 500, que 500 divulgando. são amigos, né? Que é a tua página, então eu vou curtir. Mas eu acho que as coisas vão funcionando bastante. Mas são multiplicadores, né? Na verdade, a ideia é as redes sociais facilitam o acesso da informação para o público. Mas ainda acredito que deveríamos ter mais espaço para as produções independentes também. Essa questão da mídia impressa. Assim. No meu ponto de vista, sempre tem uma dificuldade do artista chegar até o público, né? Porque o público tem muito medo, ainda que a gente vê o museu, o teatro, como se fossem bichos papões, né? As pessoas não têm esse hábito de ir. Tá? Nas férias agora, muitos espaços culturais, inclusive, fecharam, né? Como se a cultura fechasse em Caxias do Sul. É verdade, eu ia falar exatamente isso. Né, alguns museus, alguns restaurantes e espaços públicos. Porque a astronomia também é cultura. Fechado. Sim. Primeiro, as pessoas são seres vivos, humanos, precisam de férias. Então, ok, fechar um pouquinho e vai descansar, sabe? Mas isso é cultural. A gente vai cair sempre na questão cultural. Isso é cultural. Mas, gente, tudo que é cultural pode ser mudado. Claro. Né? A questão da cultura que vai ser a longo prazo, que é aquilo que a gente conversou um pouco antes. Que tu acredita que já esteja mudando. Né? Mona, uma pergunta aqui, especificamente para ti. Tu é formada em artes plásticas. Como artista, o que tu faria e o que tu não faria dentro do cenário cultural de Caxias do Sul? Que como medo. Artista? Não sei. Eu não sei. Eu acho que... Eu não teria medo, eu não teria receio de ousar e de levar minha arte para os lugares. Porque às vezes eu percebo isso, assim... Uma resistência ao novo. É aquela coisa assim, qual é o local da arte? Onde a arte tem que estar? Né? Se eu levar minha obra e expor essa obra aqui, nesse hotel, ou ali no botequinho da esquina, ou isso vai influenciar ou não? Eu acho que não, porque como a gente não está na Europa, onde já é cultural o consumir arte, já faz parte da tua vida e tu pode optar, não, mas não é para mim. Né? Aqui não, muitas pessoas não têm esse contato. Então, tu tem que proporcionar esse contato para daqui a pouco, depois a pessoa ver se ela quer ou não quer isso, conviver com isso. E como a gente não tem o costume que as pessoas vão até a arte, a gente tem que levar a arte até as pessoas. Então, eu como artista, já faria isso desde o início. Já daria uma questão de mercado. Bater, assim. Vou levar minha arte para a rua, para o bar, para a esquina, sabe? Vou usar, vou sair daquela zona de conforto, né? Isso é uma coisa que eu não deixaria de fazer. Ai, me confundi. Que eu faria? Eu não faria? Tu não teria medo. Tu não teria medo de ousar. Deixa eu ver o que mais. Ai, me ajudem. Eu não sei. Eu não sei, eu acho que... Tem gente nova surgindo em Caxias? Muita. Gente, Caxias é recheadíssima de artistas e talentosos e bons. É incrível. Então é prazeroso trabalhar, apesar de todos os reveses. É difícil, principalmente a questão financeira. Retorno financeiro, né? Porque a gente consegue muito apoio. Eu preciso da mesa, preciso de um copo, eu preciso... Pá, consegue. Tá, mas eu preciso pagar esse artista. Eu preciso pagar essa produtora. Isso ainda é muito difícil. Acho que as pessoas estão conseguindo melhorar isso. Mas é uma coisa que todos os produtores culturais e artistas têm que trabalhar juntos. E a questão assim, do valor, por exemplo, o valor do ingresso, o valor da entrada. Tu observa que existe muita resistência nesse sentido. As pessoas criticam, tanto... Porque outro dia eu estava fazendo um cálculo, né, para a gente ir para o cinema, enfim, contando com a pipoca e, né, etc., os anexos. Muito. 4 pessoas, R$80. Então, assim... Gente, só que aí os espetáculos tem por R$10, sabe? Agora aí sim, que tá. Só que a gente gasta R$80 daqui a pouco em outras coisas que de menos... que agrega menos, digamos assim. Olha Exato. só, a gente não pode mas a esquecer. gente tem aquela ideia de, nossa, que caro. Realmente, não é um valor baixo. Porém, né... Eu acho que o cinema é cultura também, tá? Mas tem duas revés, assim, ó. Tem as exposições são gratuitas, tá? Então, o cinema custa dinheiro.
depende da sala de cinema. Tem sala de cinema em centro de cultura que é R$8. Ponto. Sim, não é para criança, também, né? de repente. Não, mas é para que adulto, muitas entendeu? vezes limita, né? Não, mas isso eu quero público. dizer que o nosso viés é delimitador. A gente tem uma tendência a excluir e não a incluir. Entendeu? Isso volta um pouco no que tu perguntaste antes, que eu acho que eu acabei nem respondendo ou falando sobre essa barreira do público para com a arte. Como ele dialoga, como ele perde o medo. E eu acho que é papel do artista, que é uma coisa fazer ou não fazer, e do produtor cultural, ou enfim, de quem trabalha com cultura, romper essa barreira. Como? Pensando em projetos criativos. Acho que o próprio projeto de circulação da arte trouxe isso para Caxias de um jeito diferente. A arte tem que ir para a rua, ela tem que tomar pra rua, conta tem que ir da para rua. novos Concordo. espaços. E Concordo, isso mas tu vai começar a quebrar esse medinho de, eu não entendo. Porque o que eu percebo? As pessoas têm medo de, eu não entendo nada de arte, eu vou entrar ali e vou fazer feio. Claro, tem Mas isso tu também. pode entrar ali e só dizer que gostei ou não gostei. Eu Aos continuo poucos, achando que aquele pinico no museu era outra coisa, não era nenhuma obra de arte. Entendeu? Mas Tudo eu vai mudou entrar sobre a arte partir daquilo. contemporânea. E tudo mudou a partir daquilo. Porque o cara tava com uma crise de gastroenterite, levou pra lá e virou uma obra de arte. Gente, entendeu? arte contemporânea é um assunto bem interessante, de repente, de fazer um dia. Mas tu vê. sabe que porque que as interpretações são bárbaras. São ótimas, mas a questão que eu coloco, assim, eu concordo que tem que ir para a rua, que tem que ser, enfim, mas também tem a questão, assim, por que eu não posso reservar um valor no meu orçamento para realmente, cultura. sabe? Porque eles não conseguem valorizar ainda essa cultura É isso pra que tem fazer que isso. mudar, porque, por exemplo, assim, tudo bem, existem ótimos espetáculos gratuitos, mas eu não posso só esperar por isso. Sabe? Sim, então eu sim, acho tu que não é pode isso ficar também. na migalha. Não, Isso, e e aí ficar acontece criticando de o espetáculos valor. gratuitos, as pessoas pegarem ingressos e não comparecer. Não. Não paguei. Exato. Então, é não um é nem questão de desrespeito, Eu valorizar, acho que tem que ser né? gratuito, só acho que a gente tem que aproveitar ter tudo. Sim, isso aí. Inclusive o cinema que eu vou pagar R$20, desde o cinema que eu vou pagar 20, até a apresentação de jazz gratuito que teve no Parque dos Macaquinhos há um tempo atrás. Aí, isso aí. Entendeu? Show de bola. Até o cinema que a Petrobras banca para passar na cidadezinha. Entendeu? Até o vídeo debate, tudo. Tudo tem que ser consumido. Acho que a gente tem que aprender a consumir. Vai, Exatamente. isso. E se o produtor cultural, ou agente cultural, o agitador cultural, o curador cultural, não importa a nomenclatura, buscar trabalhar com buscar nas pessoas que elas percebam a importância da arte, tudo isso é consequência. Tudo isso é consequência. É verdade. Bom, gente, nós estamos terminando o programa de hoje, agora no final, que parece que a gente... É isso sempre aí, ó, assim. tem Engrenou, que fazer a despertou. agitação cultural pro produtor, curador cultural poder trabalhar, pra gente consumir a arte, sabe? E aprender. Mona, obrigada por ter vindo, um prazer conversar contigo. Vir, obrigada. E até a próxima. Beijo, até.